dia, garotada do 7º ano, garotada que já está estudando aí nesse dia com outras disciplinas e agora chegou o momento de estudarmos geografia. E já vamos também desejar aí um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que estão aí no chatinho estimulando essa garotada a continuar a estudando. Hoje nós teremos como tema desta aula, na tela já para vocês, a formação do território brasileiro a partir do século XIX. Para ministrar essa aula de geografia muito interessante para a galera aí do 7º ano, já está ao meu lado o professor de geografia, Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos, meu parceiro aí das aulas do ensino fundamental. É um prazer imenso estar aqui com vocês, alunos do 7º ano, aos professores também e a todos que acompanham a nossa aula aqui. Nós vamos falar, é uma continuidade da aula anterior, porque nós vamos falar sobre o processo a partir do século XIX. Na aula anterior nós falamos do século XVI ao século XIX, então a habilidade é a mesma da aula anterior. Qual habilidade que é, professor Carlos? Vamos lá então já situar a garotada com a habilidade que iremos trabalhar. Na tela a habilidade que estamos investigando hoje, que é identificar em registros históricos, geográficos, as formas de organização político-administrativa do Brasil em diferentes tempos e relacioná-las à criação do Estado de São Paulo. A unidade temática é o sujeito e o seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento será ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E claro, para fazer essa análise, nós já iremos começar com um mapa, não é isso, professor? Exatamente. Como a habilidade era retrata, e a gente retratou muito bem isso na aula anterior, o processo de formação territorial nós vamos mostrar a do Brasil em paralelo do estado de São Paulo, tá certo? Então vocês vão acompanhar na próxima tela a formação territorial aí dos municípios de São Paulo. Então 1600, ele passa aí para 1700, aí começa a aparecer a divisão política administrativa. Veja que ele vai vindo da região sudeste e abrangendo mais para o interior aí, para a região noroeste, já vai formando vários pequenos municípios, isso aí tem muito a ver com as estradas de ferro também, principalmente, 1920, começa a ter uma formação mais na região oeste, mais na região lá oeste, noroeste do estado de São Paulo, e vários municípios aí aparecendo, e recentemente outros municípios também vão aparecer. Então as regiões que eram territórios mais amplos, eles vão se dimensionando em pequenos municípios aí, até a formação aí, que é a última de 1997, caracterizando aí os seus 645 municípios que São Paulo tem. Então é interessante ver, essa transformação que teve no estado de São Paulo, que logicamente acontece em todo o território brasileiro. Então nós temos aí, por exemplo, o mapa de uma continuidade aí da expansão territorial brasileira, de um mapa depois da Revolução Pernambucana em 1817. Então nós temos aí várias regiões do Brasil, a região norte aí chamada de Grão-Pará, aí já aparece o Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, uma boa parte da região nordeste já formada, a região sul aí com Rio Grande de São Bento, que aparece aí com Santa Catarina, já não tem ainda o Paraná, mas é século XIX, Tem que lembrar que esse período, que aí fala até depois da Revolução Pernambucana, tem outras rebeliões, outras revoluções internas e outros acordos externos, professor Carlos? Sim, até mesmo porque aí no século XIX nós estamos vendo a chegada da família real aqui ao Brasil, irá haver uma grande transformação dentro do Estado brasileiro, problemas internos a poder você abrigar aí a família real e políticas que vão sendo desenvolvidas, Mas isso é tudo isso para você pesquisar aí na parte de história, para que você possa aí fazer essa correlação com história e geografia.
Exatamente. Então, né, por isso que, né, às vezes o professor fala, pô, mas isso aí parece mais aula de história. Mas a gente está vendo a expansão territorial do Brasil, né, até a expansão territorial de São Paulo. Por isso que a gente não aprofunda a aula nesse processo histórico que o professor Carlos, que em alguns momentos dá suas pitadas históricas, né, como também a professora Luíse, no 9º ano, no ensino médio, dá essas pitadas porque faz parte aí do nosso cotidiano. Na próxima tela, aí nós vamos ver aí conflitos que aconteceram no século XIX, que já são conflitos, né, externos. Né? A parte em verde são territórios litigiosos, que chamamos aí de fronteiras internacionais. São processos que acontecem aí, né, por questões territoriais. Né? A parte lá ao norte da Guiana com a questão francesa, né? Na parte mais ao sul aí, a questão do Uruguai, né? Também tivemos aí a Guerra do Paraguai, a Guerra da Cisplatina, né? Tudo isso aí movimenta aí principalmente território. Tem que lembrar que é uma época de conquistas de territórios, né? Então, isso acontece na América, né? Esse desenvolvimento principalmente pós-independência da América Latina. Então, os países eles vão querendo aí territórios. O Brasil, pelo que a gente viu na aula anterior, ele estendeu muito, desde o Tratado de Tordesilhas do século XV. Então é interessante sempre retratar isso para vocês. Então hoje nós temos lá 8 milhões e meio, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, por questões, né, esses conflitos que não, logicamente alguns e na sua maioria não foram guerras, mas também conflitos internos aqui, por questões políticas principalmente, e contra a coroa portuguesa. Professor Antônio, só para poder dar uma indicação aí para a galerinha, para os professores, também para a galerinha, você estudante que quer conhecer um pouco mais sobre esses conflitos que ocorreram aí no século XIX, nós temos aulas aí de história do 9º ano, você pode ir no repositório, buscar essas aulas, que tratam justamente aí da Guerra da Cisplatina, que trata aí da Guerra do Paraguai, os conflitos que ocorreram ali na Bacia do Prata, né, pós-independência da América Espanhola. Nós vamos ter conflitos também após a proclamação da República. Então, você pode aí ir lá no repositório, pegar as aulas do 9º ano, não é obrigatório, mas se você tem essa curiosidade de aprofundar, de conhecer um pouco mais, nós temos um conteúdo legal aí para vocês. Beleza, sempre bem lembrado, né? Porque as habilidades elas acabam se interligando, né? Tanto disciplinarmente como pelos anos, né? Então, aquela formação espiral aí, né, que é muito bem tratada aí na parte educacional. Vamos ver aí no próximo mapa, que é interessante, porque é o mapa da época, né, as províncias imperiais, que vão de 1840 a 1882. Né? Então, lá o Brasil, né, denominado nesse período aí de Império do Brasil, nós temos aí as províncias, né, que elas acabam até aparecendo aí com a grafia da época, né, Goiás com Z, o Piauí escrito aí com 2 I's e Y. Né? Então, são as regiões provincianas brasileiras, né, com destaques para alguns estados que até hoje nós temos aí, e que, logicamente, com o passar do tempo, pela formação territorial do Brasil, pelas suas características físicas, né, pelas suas características culturais e até econômicas, alguns estados aí acabaram se dividindo aí no decorrer do tempo. Alguns territórios, né, pelo processo litigioso, acabaram sendo anexados ao Brasil, né, como a questão do Acre, o próprio Amapá, Rondônia, Roraima, né, através de acordos internacionais, que até alguns nós vamos ver mais para frente aí, tá certo? Vamos ver aí o mapa do estado de São Paulo, antigo também, o mapa de São Paulo aí do século XIX. Então temos aí a província de São Paulo, né, com um mapa aí do século XIX, em torno aí de 1886, tá? E tem a gente já tem lá o formato territorial do estado de São Paulo, e aí a gente tem lá as linhas, iniciando-se aí as linhas férreas, os rios, né, cortando o nosso estado, né, regiões aí em verde que são terrenos despovoados, são terrenos que a gente viu lá naquele mapa, aquele primeiro mapa, né, aquela animação que foi colocada para vocês aí no começo da aula, né, mostrando que ainda era uma região despovoada e que rapidamente, a partir do século XX, ela foi uma região extremamente povoada, e a divisão aí dos municípios, né,
pequenos municípios aí, tá certo? Então o estado de São Paulo ele tem uma grande importância, né, no caso do Brasil, né, principalmente pelas suas características econômicas, né, principalmente a questão do café, né, final do século XIX, final do século XVII para o início do século XVIII, esse processo vai indo, e logicamente a extensão aí desse território aí brasileiro, tá certo? Então é uma questão aí que se coloca muito, então por isso que começam a aparecer aí as fazendas, que a gente vai ver na próxima tela aí no século XIX. Né? Então esse período entre o século XVIII e século XIX foi muito rico para o nosso estado aqui. Nós temos aí o exemplo de uma fazenda em Santa Genebra, na província de São Paulo, em 1880. Né? Então é um exemplo aí da expansão de São Paulo através desse domínio econômico, né, que vai lá entre o século XVIII e o século XIX. Tem que lembrar que o século XVII teve uma extensão aí territorial de São Paulo, como a gente viu anteriormente, principalmente aí por causa dos bandeirantes e a sua interiorização no Brasil. Tá? Então o estado de São Paulo, né, junto aí com o Brasil, ele cresce, né, logicamente dentro aí do seu território, que a gente viu no mapa anterior, então é importante sempre retratar isso aí. Vamos já para a próxima imagem, que é a Avenida Paulista, né, que a gente já viu aí várias vezes, que é uma imagem aí do início do século XX, né, os casarões dos cafeicultores, né, que moravam principalmente aí na Avenida Paulista, até hoje, né, alguns casarões estão lá preservados, né, então essa avenida aí, ela era conhecida aí no século XX, né, no início aí do século XX, como, né, uma avenida aí que se tinha lá os casarões dos cafeicultores aqui, né, do estado de São Paulo, principalmente. Né? Então, a lavoura cafeira ficava mais na região interiorana, não tão distante, né, porque é uma época diferente de hoje, né, pelas questões aí dos meios de transporte, e eles moravam aí nessa região aí ricamente, né, com economia rica, e até hoje, né, a Avenida Paulista é o símbolo, né, da economia moderna aqui do Brasil. Né? Então, a gente, como fala em Avenida Paulista, a gente lembra aí, né, de grandes instituições, principalmente econômicas aí do nosso estado e do nosso país. Na próxima tela, a gente vai falar sobre uma próxima relação econômica, que é a indústria. Aqui também em São Paulo, que já no século XIX, já tinham fábricas aparecendo aqui no nosso território. Então é a fábrica de ferro de São João de Ipanema, em Sorocaba, província de São Paulo, 1884. Né? Então uma fábrica aí extremamente ativa, né? E aí fazem parte aí de outras fábricas que vão surgindo aí já no período aí do final do século XIX. Lembrando que a industrialização, né, brasileira aqui, principalmente na região sudeste, mais significativamente no estado de São Paulo, a partir de 1950, 1960, tem mais destaque. Mas já tinham lá suas fábricas lá aparecendo, né, no final aí do século XIX. E, logicamente, quando a gente fala em café, né, a gente não deixa de falar sempre na expansão ferroviária do Brasil, em destaque na região sudeste. Então, vamos lá para a próxima imagem. Projeto de implantação da ferrovia no Brasil. Isso aqui é uma estrada de ferro na cidade de Petrópolis, 1885. A dinâmica, né, da engenharia que foi feita aí na Serra, né, lá no Rio de Janeiro. Então é interessante quando a gente vê essa imagem, né, a tecnologia que foi desenvolvida aí para essa estrada de ferro passar aí por regiões, né, de difícil acesso. Então a expansão territorial do Brasil também tem muito a ver com essa questão da estrada de ferro. E a gente viu na expansão do estado de São Paulo, indo mais para a região oeste, também por causa dessa questão aí das linhas férreas aí do café, que estendeu aí pelo Paraná, pelo Rio de Janeiro, que nós temos em boa parte dos estados brasileiros, mas que em certo momento do Brasil se estagnou, né, principalmente pela falta de infraestrutura. Vamos para um mapa mostrando a economia do século XIX e a distribuição que nós denominamos aí de arquipélagos econômicos. Né? Como a gente viu anteriormente, a borracha em destaque na região norte, né, que começa a ter aí uma projeção, né, e aí tem outras questões políticas envolvendo essa relação. A pecuária, né, que já nas economias dos séculos anteriores também estava em destaque, né, a pecuária sempre andando junto aí com as outras economias. O algodão aparecendo aí na região nordeste, né, que está lá na cor marrom.
A cana-de-açúcar, né, numa corzinha aí laranja, né, uma cor salmão, aparecendo no litoral nordestino e no litoral sudeste. E nós temos aí, né, as estradas de ferro aparecendo aí na região sudeste, principalmente. Então vejam que nós temos aí uma expansão econômica, né, que anda junto com essa expansão territorial do Brasil. Né, lá na região norte começou lá com as drogas do sertão, né, e aí nós estamos vendo a expansão da borracha, que teve seu curto tempo, mas que foi também importante para a expansão territorial do Brasil, que a gente vai ver mais para frente aí na aula, que é essa próxima imagem, que é a questão do Acre. Né, nós temos aí a questão do Acre, 1903, a ocupação dessas áreas por frentes pioneiras do Brasil teve como resultado choques armados com forças bolivianas. Os efeitos desses conflitos foram limitados pela abertura de negociações diretas dirigidas pelo chanceler Barão do Rio Branco. Pelo Tratado de Petrópolis, o governo da Bolívia concordou em ceder a região contestada, recebendo em troca uma indenização e o compromisso da abertura da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Posteriormente, o Tratado do Rio de Janeiro, assinado com o Peru, completou a incorporação do atual estado do Acre ao Brasil. Então, lá em destaque em amarelo no mapa, né, o território do Acre, território, porque na época foi anexado como território brasileiro. Né? Então teve um acordo, né, se pagou lá, se eu não me engano, acho que eu até citei, em torno de 17 milhões de libras esterlina, né, moeda inglesa, cedeu, né, a construção dessa estrada de ferro Madeira e Mamoré, que já pode até aparecer na próxima imagem, né, aí em 1904, e aí você vê a estrada ligando a região da Bolívia e do Brasil, porque essa estrada ela tem uma grande importância econômica para a Bolívia, porque é na estrada de ferro que ela manda os seus produtos para os portos brasileiros, para irem principalmente para o seu mercado consumidor, que é a Europa. Tá certo? Então esse é um projeto feito na época que depois se estende aí como a estrada de ferro, que foi um dos acordos feito aí no Tratado de Petrópolis para aparecer a questão, né, para o Brasil ter o território do Acre, que hoje é o estado, né, da região norte, e que posteriormente, né, ele acaba se agregando aí como estado e troca, né, a Bolívia tem lá a sua estrada de ferro e podendo desembocar seus produtos via Brasil, principalmente para o seu mercado consumidor, que é a Europa. Certo, professor Carlos? Certo, vamos lá verificar se a garotada está aí ligadinha na aula e vamos então usar essa atividade que está na tela. O Brasil comprou o território do Acre de qual país? A negociação foi dirigida por um chanceler, como ele era conhecido. Olha, se você ainda não conseguiu entender aí essa questão plenamente, vai rapidinho aí no Google, faz uma pesquisa para você responder, para nós contextualizarmos. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
a interação. Professor Antônio, eu vou pegar aqui a resposta que o professor Alexandre trouxe aí do seu estudante, mas a maioria aqui, 90% aqui da galera, está respondendo que o Acre foi comprado da Bolívia através da negociação com o Barão do Rio Branco. É isso mesmo, prof? Precisa responder, né? Acho que todo mundo acertou aí, né? Isso mostra que está prestando atenção na aula. Isso é até uma questão até para ver se realmente estão lá, né, bastante ativos e acordados, né, no horário da manhã, assistindo a aula aí. Mas vamos seguir a aula aí com um mapa mostrando aí o Brasil no século XIX, sendo a República dos Estados Unidos do Brasil, hein? Nome oficial do Brasil na época. Tá? Isso aí já na questão da República, né? Em 1889, as províncias do Império foram transformadas em estados da República Federativa do Brasil. A região do Acre, no entanto, somente foi incorporada ao Brasil em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, negociada pelo Rio Branco, como a gente viu anteriormente. E aí está aí os estados, né? Praticamente nas mesmas formações, né, com alterações aí aparecendo, por exemplo, o Paraná, né, o Goiás já com algumas delimitações territoriais, né, e o Rio Grande do Sul aparecendo aí com o seu nome original de hoje, né, e a grafia aí, né, ainda continua da mesma maneira, que é interessante sempre retratar isso aí, tá certo? Então, a região do Brasil ele vai se transformando já nesse período mais internamente. Então a gente já viu o formato original do Brasil, então essa formação já no final aí do século XIX, para o início do século XX, já tem essa formação original. E logicamente, falando em formação original, a gente vai ver, né, o tamanho latitudinal e longitudinal do Brasil, né? Quando a gente fala em latitude, né, de norte a sul, quando a gente fala em longitude, leste a oeste. Então nós temos aí uma latitude, né, uma distância, né, de 4.378 quilômetros de norte a sul, né, e de leste a oeste nós temos aí 4.326 quilômetros de extensão do território brasileiro. Então vejam que é muito parecido, tanto na distância norte e sul, como na distância leste-oeste. Já podemos até passar para o próximo. É o gigante das Américas, né, prof? É o gigante das Américas, né? Não é à toa que fala que o Brasil é um continente, né? Faixa de fronteira. Então nós temos a faixa de fronteira que está pintada em verde. São 588 municípios que estão localizados nessa faixa litorânea, né, em torno aí de 10% dos municípios brasileiros. Essa faixa tem 15,9 mil quilômetros de comprimento, 150 quilômetros de largura e a área total de 1,4 milhão de quilômetros quadrados, né, o equivalente a 16,6% do território brasileiro, incluindo a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Abrange 11 unidades da federação, que são os estados, e 588 municípios, dos quais 432 estão inteiramente dentro da faixa, que são os que estão, né, com os pontinhos vermelhos, e 156 parcialmente, que são os de o pontinho aí azul. Outra peculiaridade é que 502 municípios têm suas sedes municipais dentro da faixa de 86, fora dela. Faixa de fronteira, né, professor? Faixa de fronteira do Brasil em relação aos outros países da América do Sul. E aí nós temos um mapa político do Brasil, né, que é o atual, com as suas 27 federações, né, incluindo aí, no caso, o Distrito Federal, né, 26 estados mais o Distrito Federal, né, a capital que aparece aí a partir, né, Brasília, na cidade de Brasília, que aparece a partir de 1960. Então, um território bastante expandido aí na sua expansão territorial que a gente viu nessas duas aulas, que é interessante retratar para vocês, tá certo? Então, sempre colocando esse fato da expansão fronteiriça com a parte econômica, tá certo? E aí, na próxima tela, a gente tem aí, né, o mapa político do estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo. Já falei que ele tem lá seus 645 municípios, numa área de mais de 248 mil quilômetros quadrados, o que representa 2,91% do território brasileiro. Né, apesar de ter a maior população, é apenas o 12º estado em área territorial. Né, por exemplo, o maior estado é o Amazonas, com mais de 1,5
de quilômetros quadrados. Uma população estimada em mais de 43 milhões de pessoas, o que dá uma densidade demográfica de 174,68 habitantes, né, por quilômetro quadrado. Prof, vamos fazer aqui uma pequena correção aqui, porque durante a sua exposição você falou faixa litorânea, né? E a faixa de fronteira. Né? Então vamos lá, faixa fronteira. A gente fala tanto de faixa litorânea e acaba esquecendo, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Não tem mais tempo para a gente estar falando, né? Vocês aí podem avaliar a nossa aula. Agradeço aí ao professor Carlos pela essa ajuda aí das aulas. Até a próxima. Obrigado, professor Carlos. Avalie a aula no final. Não esqueça. Estudem aí durante o dia, garotada. Bom trabalho aos profs aí no restante do dia. Até a próxima aula. Tchau.